Mano, é o seguinte, esse daqui é um anime de harém, mas esse daqui é diferente dos outros animes de harém. Por quê? Porque o moleque já começa no primeiro episódio namorando. Mano, o moleque já começa com 2 namoradas. É parecido com esse anime aqui, só que esse anime aqui é ruim pra caramba. Esse daqui é mais interessante. Não a parte de ter 2 namoradas, mas a parte de como ele desenvolve o romance. Que esse daqui é ruim demais. Então o anime começa assim, este mano aqui, que é o protagonista, se declarou pra 100 garotas e foi rejeitado 100 vezes. Aí ele vai lá num templo de um deus assim. É porque no Japão a religião deles é diferente da nossa. Ela é shintoísta, é uma religião com vários deuses. Então tem vários templos lá e de vários deuses. Aí ele foi nesse templo desse deus aqui pedir uma namoradinha. Aí sabe o que acontece? O filho da mãe, ele aceita o pedido do moleque. E diz que ele vai conseguir uma namorada, uma alma gêmea. Só que diz que não vai ser só vai ser 100! 100 almas gêmeas. E por que 100 almas gêmeas? Porque esse animal fez besteira quando tava assistindo um programa que ele gosta muito. Em vez de colocar uma alma gêmea na ficha dele lá, botou 100 sem querer. Aí agora o moleque tá destinado a ter 100 almas gêmeas. Só que tem um negócio também, o moleque ele podia ficar com uma e deixar outra pra lá, as outras almas gêmeas, podia fazer isso. Só que quando se faz isso com uma alma gêmea, quando a pessoa encontra a alma gêmea dela e é recusada por esta pessoa, ela sofre uma grande angústia e acaba morrendo. Então, se o moleque encontrar uma das almas gêmeas dele, ele não pode recusar a menina. Então ele vai ter que namorar com a menina. Por isso que o nome do anime tá dizendo que ele tem 100 namorados. Porque este animal fez besteira e agora ele tem que dar o jeito dele de dar amor e carinho pra 100 garotas. E ele não pode recusar nenhuma porque se elas forem recusadas, elas vão acabar sofrendo de uma grande angústia, tristeza e morrer. O moleque vai pro primeiro dia de aula dele no ensino médio. Aí ele esbarra em 2 garotas. As 2 garotas, quando olham pra ele, faz aquele negócio. Acontece aquele negócio lá. O que acontece? O Chan. Então, acontece isso daí. Aí as 2 automaticamente ficam apaixonadas por ele. E ele logo de cara vê que elas são 2 almas gêmeas dele. E elas têm as personalidades bem diferentes uma da outra. Esta daqui é amorosa, carinhosa e safada. Esta daqui é tsundere. O que é tsundere? É aquele tipo de garota que te trata mal, é grossa contigo, mas lá no fundo, ela te ama de verdade. Mas ela esconde isso, te tratando mal. Isso é tsundere. Aí esta daqui, além de ser safadona e carinhosa pra caramba, mano, essa daqui é pra casar. Ela finge que machucou o pé lá pro moleque poder ajudar ela a andar e ir direto à enfermaria. Assim ela vai poder se esfregar nele. Aí a outra anota o plano dela e tenta fazer a mesma coisa. Aí o moleque sai levando as 2. Olha que coisa fofa. E andando pelo corredor, elas escutam uma conversa lá de que se achar um trevo de 4 folhas, entregar pra alguém, essa pessoa vai ficar perdidamente apaixonada por você. E elas escutando isso, sai correndo procurando a porcaria do trevo de 4 folhas pra entregar pro moleque. E quando as aulas acabam, o moleque ele tá indo pra casa. Aí ele vê as meninas lá no jardim procurando alguma coisa. Ele logo lembra do negócio que escutou antes junto com elas sobre o trevo de 4 folhas. E ele sabe que as meninas estão apaixonadas por ele. Então ele sabe o que as meninas estão fazendo lá pra tentar conquistar ele. E vendo as meninas lá procurando o trevo de 4 folhas, ele fica se sentindo culpado porque as meninas estão tendo todo esse trabalho pra tentar conquistar ele. E ele fica emocionado também porque ninguém nunca fez isso por ele, já que ele foi rejeitado 100 vezes. E 2 meninas apaixonadas por ti dá uma emoção um pouquinho grande, né? Aí ele vai lá e compra 2 refrigerantes pra elas. Só que quando ele chega lá, só tava uma lá. A outra deve ter saído pra algum lugar. Aí ele vai lá e dá o refrigerante pra ela. Só que como ela é tsundere é aquele negócio, né? Tratar ele mal pra caramba, diz que ele é nojento, que ele é chato, maltrata ele pra não mostrar que ela tá gostando dele. Só que ela faz isso tudo com vergonha e tá na cara que ela quer dizer outra coisa quando ela tá aí falando essas coisas. Ela pega e sai correndo e diz um obrigado todo fofo depois e sai correndo com vergonha, xingando ele de novo como sempre. Aí aparece a outra. Esta daqui é mais inteligente, essa daqui é sagaz, mano. Ele oferece o refrigerante pra ela e ela logo pensa assim: eu quero um beijo indireto desse filho de uma égua. Aí ela diz assim: não, eu não consigo beber tudo não, porque tem muito aí, dá pra beber a metade. Aí o moleque diz: ah, não tem problema não. Tá aqui, ó. O moleque trouxe um refrigerante pequeno e ela ficou chocada com isso e diz que não pode tomar refrigerante pequeno porque ele não é a metade do outro lá, porque ele tem 15 mililitros a mais do que a metade do refrigerante. Então pede pro moleque beber 15 mililitros do refrigerante pra depois ela beber. Olha o plano da menina. Aí ele vai lá e bebe 15 mililitros e depois entrega pra ela. Aí ela vai beber. Ela fica emocionada. Ela fica tremendo de emoção sabendo que vai ter um beijo indireto com ele. Só que ela acaba derrubando o chão e fica indignada com isso. Aí o moleque oferece um lencinho porque ela se molhou toda. Aí ela vai lá, segura a mão dele, olha nos olhos dele e diz que quer namorar com ele.
diz que ama ele, diz que tá extremamente apaixonada por ele e que foi amor à primeira vista e que quer muito namorar com ele. Só que aí, quando ela tá falando isso, aparece a outra lá, não tem a tsundere? Então ela tá lá com uma porrada de refrigerante pra entregar pra ele. Ela trata mal ele, mas ela gosta dele. E ela tá com esse mundo de refrigerante aí pra poder retribuir o favor dele. Só que a menina fica em estado de choque porque a outra já tá se declarando pra ele e ela também quer ficar com ele e não quer perder ele. E ela vai e diz que gosta dele. Só que ela não diz daquele jeito assim, ah não, eu gosto de ti não. Ela diz assim, eu posso te dar uma chance. Esse é o jeito dela dizer que gosta dele. Mas depois ela vai lá, se declara tudo bonitinho. E ele fica com esse negócio, ele tem que escolher uma das duas pra poder namorar. Só que aí fica pra ele dar resposta pra elas no outro dia, depois das aulas. Aí ele vai lá no templo, conversa com o bicho lá, ele explica lá pro cara o que aconteceu. Aí ele fala pro menino lá, tu não pode recusar as duas não, mano. Tu pode escolher uma delas, mas a outra vai morrer de angústia e tristeza se tu recusar ela. Porque é isso que acontece quando alguém que encontra sua alma gêmea é recusar. Fica com uma angústia, uma tristeza, uma depressão enorme e acaba morrendo. Então o moleque, ele tem um plano pra poder ficar com as duas ao mesmo tempo e não recusar nenhuma. Na hora de dar a resposta, ele pensou e planejou assim, não. Quando chegar na hora lá, ele recusa as duas na hora de dar a resposta e depois vai lá e fala com uma, dizendo que deu aquela resposta porque não queria magoar a outra, mas é ela que ele tá querendo. Aí depois ele vai lá e faz a mesma coisa com a outra, diz que deu aquela resposta porque não queria magoar a outra, mas é ela que ele tá querendo. Aí assim ele pode ficar com as duas sem nenhuma se recusar de verdade e as duas não ficam magoadas. Ele pensou nesse plano. Só que ele não ia fazer esse plano porque isso é coisa de gente babaca e sem caráter. E ele não queria fazer isso com as duas. Então qual foi o plano dele? O moleque foi pra escola, pediu pra entrar mais cedo e vai procurar os trevos de 4 folhas. Aí ele ficou um tempão lá, ficou todo sujo, mas ele acha 2 trevos de 4 folhas e vai entregar pras duas. E diz que quer namorar com as duas ao mesmo tempo porque não pode recusar as duas, porque ama as duas, verdade, e não pode recusar nenhum. A tsundere não gostou disso não, ela disse que nunca ia aceitar dividir alguém. Só que esta daqui, ela aceitou. Disse, não tem problema não, divido. Aí o moleque ia ficar com ela, só que a outra vendo esse negócio, ela não queria perder ele também. Aí ela acabou aceitando isso, dividir ele com ela. Aí as duas agora estão namorando com ele. E assim, a história do anime não acaba por aí. Por quê? Porque o moleque, ele tá destinado a ter 100 almas gêmeas. Então toda vez que aparecer alguma, ele não vai poder recusar. Aí complica tudo. Mas é fofo pra caramba ver esses três juntos aqui. Mano, ele é muito fofinho o relacionamento deles. E é só isso, povo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like, compartilhe e se inscrevam no canal. E tchau.